Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um abraço na pessoa do seu lado e dizer para assim, ó, o pastor Abel está te dando. Diz assim, ó, o pastor Abel que está te dando esse abraço aí, ele não vai conseguir te dar um abraço a todo mundo. Mas diz assim, ó, o pastor que está te dando um abraço. Amém? Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Aleluia. Mateus 16, do 13 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu vou ler no telão mesmo, pastor. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem crê assim, diga glória a Deus. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Amém? Antes de você sentar, feche seus olhos. Pai, nessa noite nós te louvamos. Nós abrimos a nossa boca para dizer que tu és exaltado para sempre, de fato és. Estamos muito felizes com a confirmação dessas pessoas, Senhor. Ó Deus, que desceram as águas por convicção daquilo que precisa ser feito, de uma confirmação não movida por emoção, mas pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado porque o Senhor marca essa história dessas pessoas, e que a partir de agora, Senhor, elas serão mais instrumentos do Senhor na terra. Pai, que essa palavra encontre repouso em nosso coração e nos leve a um lugar, Senhor, aonde o Senhor deseja, para que saiamos daqui, Senhor, não apenas impactado com o local, mas sim pela tua palavra, pela tua presença, que é o que desejamos e é o que queremos. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Você já parou para pensar? Você já parou para fazer uma introspectiva, vamos assim dizer, ou fazer uma análise daquilo que nós estamos vendo hoje na realidade? Seja ela dentro da nossa casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Você já parou para analisar que você vê muitas pessoas com um potencial extraordinário, e que essas pessoas de alguma forma elas têm sido, sabe, talvez a palavra certa seja, eu ia dizer manipulada, mas não, quando uma pessoa ela auto se sabota. Você vê pessoas auto se sabotando, pessoas que de alguma forma têm digamos assim, tem um mundo, tem a realidade, tem tudo em suas mãos, tem tudo que os olhos naturais podem enxergar, elas têm, mas são pessoas perdidas dentro dela, pessoas que não conseguem se achar dentro dela mesmo, vivem, sabe, um processo de degradação. Eu estou gordo demais, então agora eu vou para o extremo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, ou então eu estou magro demais, eu tenho que ir para a academia e começa a se encher de coisa. Sabe, uma das coisas que eu mais tenho sido ministrado pelo Senhor, e isso é difícil, você conseguir equilibrar o Kairos, que é o tempo de Deus, com o nosso tempo. Ou seja, essa realidade de você conseguir equiparar as duas coisas, ouvir a voz de Deus e esperar para colocar em prática aquilo que Deus falou. Porque a Bíblia diz que os planos são nossos, mas o realizar é de Deus. O fato de eu fazer planos e querer botar em prática não quer dizer que Deus me deu, vai lá e faz.
a gente aguardar, a gente esperar. E muitas vezes nós quebramos a cabeça, porque a gente fala, sabe, uma vez há muitos anos atrás eu ouvi uma pregação que dizia o seguinte: cuidado com 1 minuto antes da bênção. Quantos de nós perdemos o melhor de Deus, a primazia do Senhor, por causa de uma atitude que não era para ser naquele momento, literalmente uma precipitação. E hoje, quanto mais parece que a palavra do Senhor vai se cumprindo, mais essa geração ou esse tipo de pessoas fica mais em evidência. Pessoas que, sabe, elas não conseguem romper, elas vivem aquele ciclo, né? Ou o efeito carrossel, ou o efeito, sabe, rotatória, que elas acham que elas estão indo rápido, mas sempre voltam para o mesmo lugar. Sempre voltam para o mesmo lugar. E a minha grande preocupação como pastor é trazer uma realidade no sentido de a gente não se deslumbrar com aquilo que esse mundo nos oferece. Eu creio que a grande verdade que eu e você precisamos entender é que se tudo que nós temos, Cristo não for o centro, de nada adianta. Quem crê assim, diga amém. Se o pináculo ou o que nos sustenta não for a vida de Cristo, de que adianta o resto das coisas? O que você pode fazer com todas as riquezas do mundo? A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta você ser muito inteligente, um cara que sabe sair de todos os buracos que um sábio jamais cairia? Você vai viver uma vida todo marcado de uma história, de uma situação que Deus não queria que você vivesse. Mas você continua batendo no peito e dizendo: não, peraí, eu sou inteligente, eu sei dar a volta por cima. E a palavra do Senhor é clara, que diz em Salmo 139, versículo 16: antes de nada existir, Ele já tinha todos os nossos dias determinados. Quem crê assim, diga amém. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre isso, que nós, eu e você, se a nossa oração fosse dessa primícia, ou seja, todos os dias nós abrir os nossos olhos e dizer assim: Senhor, que eu viva hoje exatamente o que o Senhor já escreveu a meu respeito. Irmãos, não seria mais fácil, sim ou não? Mas a nossa alma, ela quer governar, ela quer, sabe, nos tirar da centralidade das coisas, ela quer nos levar à comparação, à concupiscência dos olhos, sabe? Asaf orava e ele começou a querer um pouco murmurar, sabe por que o ímpio era mais próspero? Porque ele, e quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando, e no final o Senhor disse assim: mas presta atenção, um puxãozinho de orelha, vê o final deles como é que é. Só que a gente vive uma geração de cristãos que parece que estão querendo competir com essa realidade. E eu quero deixar algo claro aqui. Eu creio, tenho convicção de que eu e vocês temos que estar preparados para todas as coisas. Não adianta a gente orar por uma vaga, digamos assim, algo que está sendo feito uma seleção, se a gente não estuda. Não adianta você dizer assim: não, Deus vai me dar porque eu sou crente. Não, você tem que estudar, mais até do que o ímpio, para que aquela vaga que você deseja seja sua por causa de uma postura de obediência ao Senhor. Às vezes a gente, sabe, vê pessoas fazendo campanhas em cima de campanhas. Eu não estou pregando contra isso, porque cada um anda na sua medida. Mas eu vejo que, assim como nós aprendemos ontem, irmãos, a gratidão é um gatilho extraordinário diante de Deus. Quantos de nós queremos ser grato para fora, grato para que os outros vejam? E a palavra deixa clara que aquele jovem, ele foi liberto, o gadareno. E a primeira ordem que Jesus deu, a primeira ordem que Jesus deu foi: primeiro, espírito de Temer. Quem viu o ex-presidente Temer falando? A primeira ordem que Jesus deu para aquele jovem: não, você não vai me seguir. Primeiro volte para sua casa e fale o que aconteceu. Quantos de nós queremos ser libertos num culto e Jesus me salvou e está tudo certo, e nós estamos brigados com os nossos? Como que é isso? Como que é isso? Não, porque, sabe, agora o Senhor me encontrou e está tudo certo. Mas tem um almoço de família domingo agora. Não, agora eu sou crente, não me misturo com os das trevas. Como? Como é que você vai expressar a luz de Cristo no meio de crente, irmão? Qual é o sentido? Você já parou para pensar nisso? Qual é o sentido
você ser chamado pelo próprio Senhor como sal e luz, permanecendo dentro da igreja. Aqui que todo mundo fala a mesma coisa. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus quer te enviar. Faz assim para ele, assim, ó, lá. Faz assim, faz essa cara que o pastor Alva fazia, faz assim, ó, lá. Sabe aonde? Naquele cara que você não pode ouvir a voz dele, que dá vontade de ir para cima. Sabe aonde? Aonde é aquela situação que você ainda não conseguiu perdoar. Esse dia nós pregamos sobre isso. Irmãos, quem não perdoa, até o perdão que recebeu lhe será tirado. Preste atenção que nós estamos vivendo nesses dias. E eu quero trazer uma palavra hoje, que o título dela é Dimensão ou Revelação. Esse é o título da palavra. Por que, pastor, que você vai pregar essa palavra? Porque eu preciso que você entenda que tudo isso que está acontecendo aqui é apenas um sinal de que Deus está conosco. Mas isso aqui, se o nosso coração estiver errado, de nada adianta. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: nós temos que ser grato em todo tempo e fora de tempo. Porque se eu não entender que tudo isso que está aqui, dessa parede, quem está nos vendo em casa, tudo que você tem, se você achar que isso é o suficiente para dizer assim: nossa, Deus está conosco, você só entendeu do que era dimensão. Porque a dimensão fala de algo natural. Existem várias dimensões: dimensões naturais, a espiritual, enfim, tantas outras. Mas eu quero falar sobre aquilo que os teus olhos estão vendo. Se você é uma pessoa que se move, por exemplo, você louva o Senhor, uma canção maravilhosa, quando a tua conta está no azul e quando está no vermelho, você começa a dizer assim: rapaz, eu não tenho nem vontade de orar. Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, acreditam uma vida numa realidade financeira, só que elas não param para analisar que o Senhor Jesus não faz conta. Você acha que foi Jesus que passou no cartão aquilo que você não pode pagar? Esses dias eu vi um meme, achei interessante. Quem já deve ter visto isso aí, né? Um cara estava olhando o carro e baixou o capuz e disse assim: esse carro aqui vai ser meu em nome de Jesus. De repente Jesus apareceu e falou assim: não, no meu nome você não vai comprar não. Você sujou o seu, você sujou da sua mãe, você comprou em todo mundo, agora você quer comprar no meu? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Bote a mão assim nos seus olhos, diga assim: Senhor, eu quero entrar na revelação que o Senhor tem para a minha vida. Esse texto é muito conhecido. Jesus então pergunta para aqueles que já estavam caminhando, e preste atenção, não era para qualquer um, já era para os discípulos, para aqueles que de fato já caminhavam com Jesus. Já estava nesse ambiente de ter visto milagre, já estava nesse ambiente de ver tudo ele se movendo. E Jesus pergunta para eles, e todos começaram a falar daquilo que de fato os seus olhos estavam vendo. Só que no versículo, olha por favor, no versículo 16 de Mateus 16, versículo 16. Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem foi que disse isso para ele? O versículo 17 deixa muito claro. Olha o que o Senhor responde para ele. 17. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás, diga assim comigo, na dimensão. Eu caminho no que vejo, na revelação é o Senhor que me leva a conhecer. Quem crê assim, diga glória a Deus. Preste atenção que eu quero que você entenda nessa noite. Eu não estou aqui: ah, pastor, mas eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu sei como é que é. Meu Deus, já vivi tanta coisa na igreja, eu já passei por tanta coisa, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu já fui apresentado como a quarta pessoa da Trindade, quadros. Eu tenho quadros e quadros de curso que eu fiz, sabe? Eu tenho teologia quântica e psicodélica, e seja qual for os títulos que possam ser existentes, mas parece que nada na minha vida dá certo. Parece que, sabe, tudo que eu faço, ou então tudo que eu busco tem... Meu Deus, eu não consigo. Deixa eu mostrar para você um homem
que recebeu uma oportunidade. Sabe aquela questão a bola para ganhar o campeonato? Abre comigo em 1 Samuel capítulo 15, do versículo 22 ao 24. Esse é um exemplo de uma pessoa que entende só da dimensão que ela está vivendo. Esse exemplo é muito conhecido, que foi um homem que você conhece a história, foi levantado pelo povo, e Deus então balizou o que o povo queria, disse assim: não, beleza, é esse rei que vocês querem? Eu não basta para vocês? Imagina, irmãos, o Senhor era rei, o Senhor era o Deus, o Senhor queria o povo para Ele e cuidava dele, mas mesmo assim, o povo olhava para os outros e dizia assim: não, por que nós não somos como aquele que tem um rei? E Ele deu a Saul a oportunidade de ser rei sobre Israel. Olha que oportunidade! E ele simplesmente, olha o que o texto diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha só, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o 24 que ele diz: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Uma pessoa que caminha na dimensão, ela só vê aquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Ela olha para as circunstâncias da vida e diz assim: não, peraí, meu Deus, se eu me posicionar na minha família, já pensou se eu digo que se eu aceitei Jesus na minha família, o mundo cai. Porque a minha família nunca vai aceitar eu dizer que agora eu tenho um Salvador na minha vida e não outras coisas. Já pensou que se eu chegar na escola ou na faculdade, seja onde for, e comece a declarar e dizer assim: peraí, calma aí gente, calma aí, isso está errado. A palavra do Senhor diz isso. Entenda, uma pessoa que anda na dimensão, ou seja, naquilo que é natural, naquilo que os seus olhos veem, ela não pode acessar a internet. É melhor você sair de todas as redes sociais, porque qualquer notícia, qualquer evento que está acontecendo, um negócio lá do outro lado, ou como diz o nordestino, lá na baixa da égua, o cara começa a entrar em crise. Meu Deus, eu vou perder o que eu tenho. Meu Deus, sabe, se vir para cá, como é que pode? Eu não estou falando de você ter reservas, eu não estou falando de você cumprir com o seu papel, eu estou falando de você fortalecer a sua vida em coisas. Você balança a pessoa do seu lado e diga assim: não são coisas, meu irmão, é Cristo que vale a pena permanecer. Então nós temos que ver que tudo isso, porque qual que é o risco agora? Nossa, olha só, olha o que Deus está fazendo, meu Deus, olha isso, aquilo, outro. Irmãos, isso aqui, você consegue bater assim, louvado seja o Senhor por esse lugar, obrigado Jesus. Mas olha para o céu e diga assim: mas é tu que nós queremos, é tu que nós queremos. Pouco importa, irmão, porque que adianta a gente estar num lugar lindo, maravilhoso, tudo de bom e de melhor, mas o nosso coração não está nele. É melhor a gente ter uma lona de circo, ou estar no meio, já pensou, a gente no meio de Brusque, do nada. Mas por quê? Porque é o seguinte: se isso aqui, irmãos, tirar o nosso coração, o que é do Senhor, meu irmão, como é que nós vamos ser conhecidos? Como é que a história vai ser escrita? E eu digo isso com muito temor e muito carinho, porque eu sei que tem pessoas que, sabe, pastor, nós queremos, nós vamos fazer, nós vamos contribuir, e é isso mesmo. Nós precisamos de cada um, nós precisamos, sabe, do entendimento, do avançar. Mas é como a palavra do Senhor diz lá: que adianta sacrifício se a gente não entender o que o Senhor quer de nós? Diga para a pessoa do seu lado: só se sujeite e deixe que Ele vai fazer todas as coisas. Quem crê assim, dê glória a Deus. Essa é a dimensão. Um
homem que teve a oportunidade, mas ele decidiu se mover pela circunstância. O povo estava me oprimindo. Olha lá o versículo 17. Volta ali, por favor. Perdão. 24. Olha o que o versículo 24 diz. Olha só o que diz lá. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o que o povo e dei ouvidos à sua voz. Irmãos, em nome de Jesus, eu falo aqui para pessoas e eu profetizo que vão começar a caminhar pela revelação de quem Cristo é. Quem crê assim, dê glória a Deus. Irmãos, Saul teve medo. Quantos de nós não temos medo? Você acha que eu tô, como diz a senhora, assim? Irmão, só Deus sabe, minha mulher, meus filhos e quem caminha perto, como a gente está. Isso é loucura, irmão. Só que se a gente não tiver uma palavra, uma revelação, de que adianta? Tem coisas que você só vai alcançar se você entender a revelação que Deus espera a teu respeito. Se não, meu irmão, o teu casamento vai continuar do jeito que está. Sabe por quê? Porque você vai olhar e vai dizer assim: não vale a pena mais. Não vale a pena mais. Levanta a mão assim e diga assim: eu não vou andar de forma alguma pelo que os meus olhos naturais estão vendo. Irmãos, não existe crise para quem está em Cristo. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado: não existe crise para quem está em Cristo. Não existe. Não existe. Agora você precisa entender isso. Sabe, Saul, irmãos, ele andando nesse ambiente, ele não escutou nem a voz de Deus mais. Você sabe que naquela época Deus levantava os profetas, e Samuel era um profeta, ou seja, era a voz de Deus, era a forma como Deus falava com o povo. Deus usou Samuel para dizer assim: ó Saul, fica aqui, não faça nada, e eu vou ouvir o que Deus tem a teu respeito. Ao povo de Israel, a todo o contexto. E ele voltou e viu que Saul tinha feito um churrasco com o pessoal, porque ele quis agradar geral. Uma das evidências de alguém que anda nessa dimensão natural, ele tem medo de tudo. Se acontecer isso, se acontecer dessa forma, então tudo é cheio de quina, sabe, não escuta mais a voz de Deus. Irmãos, eu acho que isso é a pior coisa que tem na vida do servo do Senhor, é achar que o Senhor está com ele. Se lembra na Bíblia um homem chamado Sansão? Quantos conhecem essa história aqui? Todo mundo acha que Sansão, conta-se a história, de fato ele perdeu os poderes porque ele disse para Dalila que estava no cabelo. Mas sabe onde começou a derrocada de Sansão? Quando ele não ouviu seus pais. Quando ele disse assim para os pais: não, eu sei o que eu estou fazendo, é aquela filisteia que eu quero lá. Mas os pais diziam assim: mas Sansão, o que tu vai fazer lá? Eu estou falando as minhas palavras. Sansão, o que você vai fazer lá? Olha aqui as mulheres, olha essas jovens. Não, mas aquela que eu... Irmãos, preste atenção. Alguém que anda nessa dimensão natural, quando cai, e levanta a mão e diz: ó céus, ó terra, Senhor, tu me abandonaste. E começa a dizer aquilo que ele caiu. Mas não foi no que caiu, foi lá atrás. Diga assim comigo: ninguém tropeça em coisa grande, sempre é nas pequenas coisas. Você sabe, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele caiu com Betseba, ele perdeu o trono, ele matou pessoas, sim. Mas o que ele ficou em casa, meu irmão? O que tem a ver? Não, mas só um descanso, estou cansado, eu não preciso ir, está tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem anda nesse ambiente, nesse lugar de naturalidade, tem que cuidar. Porque a gente é cheio e é expert em explicar coisas que diante de Deus não se justifica. Se Deus te plantou num lugar, crie raízes.
Se Deus tem entregue algo na sua mão, cuide. Se o Senhor quer mais de você, faça. As coisas de Deus não é brincadeira. Deus quer mais. Então se alinhe diante disso. Quem está entendendo o que eu estou falando até aqui? Então bote a mão na mente e diga assim: eu não quero andar só na dimensão natural. Eu quero caminhar na revelação de quem Cristo é. Quem crê assim, digam glória a Deus em nome de Jesus. Porém a palavra do Senhor fala lá em Mateus 16, no texto principal da pregação, que então Pedro se levanta e diz assim: não, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus deixa claro, eu até imagino Jesus dizendo assim: meu Deus do céu, foi tão forte essa revelação que eu vou cortar esse menino. Porque vai que ele começa a falar bobagem ainda mais, porque você sabe que Pedro era sanguíneo. Então daqui a pouco ele começa a imaginar, aí agora é uma conjuntura da minha parte, quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. De repente Pedro começa a dizer assim: eu acertei, né, Jesus? Eu isso, aquilo, outro. Jesus, não, espera só um pouquinho. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Irmãos, quem anda num ambiente de revelação precisa entender que é o Senhor que faz e não nós. Quem anda num ambiente de revelação não se, no nosso português bem claro, não se amostra. Quem anda em revelação não precisa de holofote para dizer que está fazendo, porque ele não está fazendo para pessoas, ele está fazendo para o Senhor. Se o nosso coração se move por algo que é, nossa, que legal, que bênção, quantas horas, quantos dias, isso serve para tudo, não é só para quem, porque às vezes a pessoa fala, por exemplo, uma das coisas que eu tenho pedido para todas as pessoas que eu caminho, irmãos, e eu digo para a igreja sem vergonha alguma: orem por mim, orem pela minha família, orem por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque não somos nós, é o Senhor que faz. Nós queremos andar humildemente diante do Senhor, isso para nós não move quem somos. Quando você orar, ore assim: Senhor, guarda o coração do meu pastor, guarda o coração dos pastores dessa igreja, guarde o coração dos líderes dessa igreja, guarde o coração de todos aqui, guarda o nosso coração como membro, porque nós não queremos pecar contra o Senhor. Nós não queremos isso, irmãos. Isso de verdade eu digo para você, diante do Senhor não move quem nós somos. Agora a gente quer fazer o melhor para o Senhor, porque Ele merece, Ele é digno de honra e de adoração e de excelência, sim ou não? Então Pedro entra nesse lugar, e o que diz a palavra do Senhor? Abre comigo em Lucas, no capítulo 5, do 1 ao 8, uma passagem muito conhecida. Aqui você vê um ambiente onde Jesus estava. E ali a palavra diz o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Diga assim: pela obediência, pela sujeição, por tudo aquilo que Deus faz. Isso é revelação. Porque às vezes as pessoas acham que revelação é o helicóptero da coisa. Eu tive uma revelação, irmãos. Tudo que é espiritual, que você não consegue trazer para o natural, é só emoção. O que você acha que é revelação? Se você não praticar, não passa de uma noite que você comeu demais para dormir. Se você entendeu algo do Senhor e não está vivendo, tem uma coisa que está errado, não é do Senhor. Não é assim? Eu tenho uma revelação, tá, mas o teu casamento como é que está? Como é que está a criação dos teus filhos? Como é que está teu nome? É o simples: eu sou um homem de Deus. Mas você não é homem nem na terra. Você não consegue entender que se você ganha R$2.000 por mês, você tem que ganhar R$2.000 por mês e viver no padrão de R$2.000 por mês.
Quantos querem ganhar um salário de 15 mil? Aí levanta a mão e diga assim: eu quero, pastor. Diga: eu quero. Então vamos trabalhar. Deus vai dar. Deus vai dar. Sabe por que Ele vai dar? Porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Esses dias eu vi um outro Rios. Eu estou cheio de Rios, irmão. Se você quiser eu mando. O cara chegou, acho que era um crente, chegou para Jesus, uma figura de Jesus, e falou assim: tu falou que, lógico, usando esse termo, né? Deus ajuda quem cedo madruga, e eu fui roubado agora há pouco, como é que pode? Eu levanto todos os dias 6 horas da manhã para trabalhar, e quando eu fui trabalhar eu fui roubado. Aí Jesus respondeu para o cara: mas o ladrão acordou 4h15, né? É uma brincadeira que não tem o sentido verdadeiro, porque o Senhor protege os seus. A Bíblia diz que, sabe, de nada adianta a sentinela guardar, de nada adianta, sabe, fazer as coisas se o Senhor não guardar. Ou você acha que encher a tua casa de segurança, de tudo que é lugar, isso vai impedir de alguma coisa? Não, porque se você estiver fora do propósito de Deus e desobedecendo, você pode tacar dentro de um buraco. As coisas não vão dar certo. Porque não tem a ver com o Senhor, tem a ver com o nosso coração. Se você não se sujeitar ao que a palavra de Deus diz, não adianta você ser bonzinho. O que Jó disse? O Senhor disse: olha só, meu servo Jó, homem íntegro e justo. O que a Bíblia diz? O mal que eu temia, isso me aconteceu. Mas o que Jó fazia? Jó sacrificava no lugar dos filhos, irmãos. Jó fazia algo que não era para ele fazer. Mas os meus filhos, pastor, os meus filhos, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: eles não são seus, é do Senhor. O seu papel como pai e mãe é mostrar Jesus para ele, ensinar Jesus para eles, ensinar, para que quando ele estiver grande jamais se desvie dele. Ou você acha que vir para a igreja e botar os bichinhos ali na salinha, que agora está bonitinha, está confortável? Pronto, agora meus filhos estão evangelizados. Agora os meus filhos, sabe, eles têm Jesus no coração, porque eles vão para casa com uma cartinha dizendo sobre Jesus é rei. Mas aí você chega em casa, você já começa a soltar um palavrão porque o portão não funciona. Essa praga, isso não sei o quê. E já começa a brigar com a mãe, e já começa com isso, aquilo, outro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha o que a Bíblia diz aqui, Lucas 5, de 1 a 8. Então fizeram sinais. Olha só o versículo 5. Respondeu-lhe então o mestre. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha o versículo 8. Vendo isso, diga assim comigo: eu preciso ver, Senhor. Fale forte: eu preciso ver, Senhor. Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Diga assim comigo: quem anda em revelação. Diga assim forte: quem anda em revelação vê, fale forte, vê milagres acontecendo em todo o tempo. É em todo tempo, em toda hora. Tudo que você põe a mão prospera daqui a pouco. E detalhe, as bênçãos faz assim comigo, me alcançarão. Olha outro texto, por favor. Outro homem que entendeu isso de uma verdade muito clara. 2 Coríntios capítulo 5. E eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. 2 Coríntios 5, do 7 ao 17. A palavra do Senhor diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quem fala isso? Diga assim comigo: Paulo. Todos aqui conhecem a história de Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. A partir do momento em que Jesus se revelou a ele, esse homem mudou toda a história. Olha aqui para mim que é só o grupo de louvor, tá tudo certo.
A partir do momento em que Paulo entendeu e houve esse encontro verdadeiro com Jesus, a Bíblia diz que no primeiro momento ele ficou cego, e você sabe a história, não vou entrar nesse detalhe. Deus levantou um homem para que orasse por ele, e as escamas dos seus olhos caíram. Então Paulo, depois de um tempo, aproximadamente 13 ou 14 anos, ele começou a falar de Jesus, porque nesse tempo ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu exatamente a revelação. Às vezes as pessoas acham que Paulo caiu os escamas, então ele começou a fazer a obra. Não, ele foi para os pés, para aprender a ouvir e saber quem estava falando com ele. Diga assim comigo: nem sempre é do dia para a noite. Faz assim comigo: leva um tempo. E aqui é um outro ponto crucial da vida das pessoas que andam em revelação. Elas aguardam o agir de Deus. Elas aguardam o agir de Deus. Quem anda na dimensão, recebe uma palavra hoje, ela já vai para a internet. A partir de hoje, eu me sinto assim, parece que isso, e começa. Quem anda em revelação, primeira coisa, ela tem conhecimento. O que a Bíblia diz? O meu povo padece por falta de conhecimento, e então não tem o poder. É simples. Você acha que Deus vai derramar o que você tem orado a vida inteira num altar rachado? Não vai. Deus não entrega nada para nós que a gente não esteja preparado para receber, irmão, porque Deus quer continuidade. Diga assim comigo: Deus quer continuidade. Ele não quer que pare em mim. Diga assim: Ele não quer que pare em mim. Senão Ele não chamava e não dizia e deixava claro que de nós fluiria rios de água. Senão Ele dizia assim: a partir de hoje vocês são cisternas rotas. Vocês são, lagoa. Vocês são rios. Porque sabe o que isso quer dizer? Com a revelação que vocês têm recebido, é necessário você abençoar outros. É necessário que a vida que há em vocês alcance outros. Diga para a pessoa do seu lado: nós precisamos impactar pessoas. Não espere pela igreja, pela instituição, pelas quatro paredes. Olha a nova aliança, irmãos, a nova aliança é só um sinal do favor e a misericórdia de Deus. É você que é o grande agente de milagre. É você andando numa revelação de quem Cristo é, que vai alcançar as pessoas. Que comece dentro da sua casa, no meio dos seus parentes, na rua onde você mora, na quadra que você está, dentro do teu trabalho, da faculdade. Cristo espera para que você entenda isso. Só que se eu e você depender, irmãos, nós não vamos a lugar algum. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia.